Olá a todos! Vamos dar prosseguimento ao estudo da ação do transistor, abordando nessa aula o transistor de efeito de campo, ou FET. Esse termo FET vem do inglês, do termo Field Effect Transistor. Diferentemente dos transistores de junção, ou dos transistores bipolares, onde o transporte é governado essencialmente pelos portadores minoritários, através de efeitos difusivos, o efeito de campo produz uma propriedade no transporte que essencialmente é governada, a questão do transporte de carga é governado pelo portador majoritário. Eles têm um chaveamento bastante rápido e normalmente são utilizados em altas frequências. Existem vários tipos de efeitos, de transistores de efeito de campo, ou transistores FET. Para a gente citar alguns exemplos, nós temos os chamados JFETs, que são baseados na junção PN, mas a configuração da junção é de tal maneira que você tem o portador majoritário contribuindo para o transporte. E detalhe, né, enquanto que num transistor bipolar, não sei se eu mencionei isso no início, um transistor bipolar você tem o transporte controlado pela corrente na base, ou seja, é um controle por corrente. Nos transistores de efeito de campo, como o próprio nome diz, a corrente no canal é controlada por campo elétrico, ou seja, por tensão. E isso faz normalmente com que os transistores de efeito de campo tenham resistências de entrada muito maiores, ou seja, impedâncias de entrada muito maiores do que os BJTs. Então, dos vários tipos existentes de transistores de efeito de campo, a gente pode citar o JFET, que é baseado numa configuração da junção PN, é um certo tipo de configuração de uma junção PN. Os MESFETs, em que basicamente você tem uma reconfiguração do diodo Schottky com um eletrodo adicional para que faça o controle via campo. Então, basicamente, você tem a física similar à de um JFET, só que a barreira, ao invés de ser a barreira da junção PN, você tem uma barreira de Schottky naquela região metal semicondutor. Existem aprimoramentos para essas estruturas. Uma delas é o MOSFET, Metal Oxide Semiconductor FET, ou seja, você tem uma interface metal-óxido semicondutor. É colocada uma camada intermediária entre o metal e o semicondutor. Ele é bastante similar ao MESFET nesse sentido. E o óxido utilizado, se você, por exemplo, estiver considerando um MOSFET de silício, é o SiO2, ou a sílica, né? Esse é o óxido presente lá, o dióxido de silício. E existem ainda os chamados FETs com alta mobilidade eletrônica, ou High Electron Mobility FETs, ou HEMFET. E ele é baseado em engenharia de heteroestruturas utilizando galho, arsênio e alumínio. Você pode construir heteroestruturas de galho, alumínio, ou galho de arsênio, alumínio e de galho, arsênio, e você faz estruturas que são intercaladas, que são chamadas assim, então, heteroestruturas. É interessante notar, por exemplo, que o MOSFET, a depender da temperatura e da construção do canal, permite a existência do que é chamado gás de elétrons bidimensional. Então você tem efetivamente um mundo bidimensional, em que os elétrons vivem nessa região bidimensional, e ele permitiu esses estudos em FETs, em MOSFETs, na verdade, permitiu a descoberta de vários fenômenos interessantes, como é o caso do efeito Hall quântico e do efeito Hall quântico fracionário. Mas esses transistores de junção de FET, metal óxido semicondutores, são muito importantes na armazenagem de dados, na fabricação de memórias. Então vamos tentar entender um pouquinho como é que funciona um JFET. Aqui está a estrutura básica de um JFET. Esse JFET aqui é um JFET de canal N, você poderia ter um canal P aqui,
nessa região cinza. Então aí troca-se, né, o canal N por um canal P, e aí as regiões dopadas aqui, nesse caso como P+, seriam dopadas com N+. Então você teria um canal P, N+, N+. Então esse que está apresentado aí é um de canal N, mas você poderia inverter N e P aí e você teria um de canal P. Existe uma região que é a fonte, denotada pela letra S aqui, ou source. Existe uma outra região que é o dreno, designado pela letra D aqui, e a porta do transistor, que é o terminal de controle. Então, você tem um canal formado entre fonte e dreno, por onde circulam os elétrons, e o canal é controlado pela tensão aplicada à porta, né? Pelo potencial, pela diferença de potencial aplicada à porta. A ideia central desse transistor é que você tem uma junção PN aqui, e o seu interesse é fazer o transporte de elétrons via canal N indo do dreno para a fonte. Essa é a ideia. Você aplica uma tensão à porta, o que significará que entre a porta e a fonte, por exemplo, você pode polarizar essa junção reversamente, né? Eventualmente você pode polarizar essa junção reversamente de tal maneira a aumentar o tamanho da camada de depleção aqui. Depletando os portadores de carga, os que são móveis aqui, você acaba diminuindo a área de seção transversal do canal e, consequentemente, você acaba reduzindo o valor da corrente que flui entre o dreno e a fonte, né? Entre o drain e o source. Então, em essência, esse transistor é controlado por campo. Você já tem um campo aqui nessa interface P mais N, tá? A camada de depleção ela pode ser controlada através de uma diferença de potencial entre o gate ou entre a porta e a fonte, e esse é o princípio de funcionamento desse transistor. Tá? Existirá uma tensão que é chamada tensão de estrangulamento ou de pinch off, que ao aplicá-la, ela é um valor negativo entre G e S aqui, ela vai fazer com que o canal fique todo estrangulado, ou seja, a camada de depleção se estende por toda esta região aqui. E aí você acaba estrangulando o canal. É importante notar que a porta tem esse terminal aqui que é conectado nesse outro lado aqui também. Então, basicamente, o que você tem é uma largura total do canal efetivamente de 2A, duas vezes A, em relação ao centro aqui. Esse lado aqui é a fonte, esse lado aqui é o dreno. O comprimento do canal é L, mas em essência você tem uma largura da camada de depleção que vale L, que é formado por essa junção PN aqui, que pode ser polarizada reversamente através do gate ou através da porta. Tome a fonte como a sua referência de tensão, tá certo? A fonte é o referencial. Então, os potenciais aplicados ao dreno e à porta são referentes à fonte nessa nossa análise. O que acontece? Se você aplicar um potencial positivo ao dreno, você vai ter um fluxo de corrente do dreno para a fonte, ou seja, os elétrons vão andar da fonte para o dreno. Essa é a essência, né? O sentido convencional da corrente, indo na direção de menos x nessa figura aqui, né? Essa é a corrente de dreno, ela está andando para lá. Então, em termos de um vetor, ele apontaria para a esquerda, vetor corrente. Significa elétrons andando da esquerda para a direita. A largura do canal vai ser dada por A, que é a distância entre o centro até o início
da região aqui do gate. Esse é o A. Na verdade, a largura do canal é 2 vezes A, é o comprimento total aqui, menos 2 vezes a largura da camada de depressão. Então, quando o potencial é suficientemente intenso, a camada de depressão fecha o canal e depleta todas as cargas, reduzindo bastante a corrente. Então, a máxima corrente vai acontecer quando essa diferença de potencial aqui é zero. A partir do momento em que você começa a polarizar negativamente esse terminal, começa a aumentar a camada de depressão até que eventualmente você estrangule o canal na chamada tensão de Pinch-Off. Então, como é que a gente pode calcular a corrente no JFET? Sabemos que o portador majoritário é o que governa a corrente no canal. Essa corrente majoritária ela é de deriva, essencialmente, porque em tese você vai desprezar flutuações da densidade de portadores de carga aqui no canal. E você vai ter, então, a densidade de corrente dada por carga eletrônica vezes a mobilidade dos elétrons, vezes a densidade eletrônica que está sendo assumida constante no canal, vezes o campo elétrico aplicado entre a porta e o dreno. E essa quantidade aqui pode ser expressa na forma negativo da derivada do potencial elétrico, potencial escalar elétrico em relação à distância x. É interessante notar que a gente vai adotar a corrente no sentido positivo indo de 0 para L, né? Mas a corrente convencionada nos terminais do dispositivo como sendo positivo é de D para S, então seria menos o vetor JD vezes a área, menos o vetor de corrente do dreno vezes a área, né? A componente X desse vetor aqui. Mas essa é, em essência, a corrente no dreno é dada, portanto, ou a corrente no canal, né, é dada, portanto, pela área, e esta área valerá quanto? Bom, como a gente pode olhar aqui, eu tenho A menos a largura da camada de depressão, L, que é esse metade de H aqui, né, ou seja, a área total do canal seria H vezes D, que é a seção, é a dimensão que aponta para fora do plano aqui, digamos para Y. Tá? Então eu tenho uma dimensão vindo para fora aqui, ou entrando para dentro desse plano, e que seria a dimensão que eu estou chamando de D. Então essa dimensão D vezes H é a área do canal, e a corrente é então a densidade de corrente vezes a área. Mas a área do canal vai ser então 2 vezes A menos 2 vezes L, que é a região da camada de depressão aqui, certo? Por isso nós temos esse fator 2 vezes a carga do elétron que já vinha daqui, da própria definição do JD. Então a área é esse fator 2 vezes A menos L, L sendo a largura da camada de depressão, né? E é a carga do elétron, D é a outra dimensão, é aquela que não é mostrada aqui, né, ser perpendicular a este plano. Então é o tamanho, é a largura do canal na dimensão perpendicular ao plano, D, vezes a mobilidade eletrônica, vezes a densidade de elétrons no canal, vezes a derivada do potencial em relação a x. A largura do canal ela é controlada, como já mencionado, pela tensão aplicada à porta. Né? Essa tensão aplicada à porta é formada na junção PN que é dada aqui, nessa região entre o P mais e o N. Né? Então, basicamente é aí. E isso a gente já sabe quanto vale numa junção PN. Vale a raiz quadrada de menos 2 vezes epsilon, o menos aqui é porque eu estou entendendo que esse ΔΦ é negativo, tá? É por isso que tem menos, então eu poderia colocar 2 epsilon módulo de ΔΦ, NA mais ND e NA vezes ND. Eu tenho que lembrar que
P+, significa que o NA é bem maior do que o ND via de regra, tá? Então, esse NA é dominante aqui. E ao final das contas, você vai ter todo o processo governado pela dopagem do tipo D, já que se o NA é muito maior que ND, eu posso desprezar o ND aqui no numerador e ficar só com NA, mas NA dividido por NA-ND elimina o NA, o que significa que se a dopagem desta região P+, é bem maior do que a do canal, então esse termo aqui passa a ser irrelevante ou desaparece do equacionamento e quem governa mesmo é a densidade de portadores majoritários no canal, no caso elétrons, nesse FET de canal N. Bom, o ΔΦ é a diferença de potencial entre o lado P e o lado N, e a região fonte aqui, né? É o gate fonte aqui, é o VGS que me preocupa. Então, em essência, isso aqui vai ser dado por o potencial que aparece aqui no canal, que é uma função de x, é importante perceber, né? Eu tenho um potencial aqui que se estende desde o dreno até a fonte, é o potencial elétrico, eu vou ter superfícies de potencial, estou assumindo que só dependa de x aqui, para ser mais simplificada a análise, né? Que não dependa na direção perpendicular a x, ou nas direções perpendiculares a x. Então, qual é a diferença de potencial que eu tenho aqui? Eu tenho a tensão do gate menos o φ em cada um dos pontos do canal. É basicamente isso aqui, ó. Φ menos Vg. Tá? 2 vezes epsilon, o menos ΔΦ, né? O ΔΦ da nossa análise da junção PN era, na verdade, a tensão do gate menos a tensão, era a tensão do lado P menos a tensão do lado N. Né? Eu sei que esse número dá negativo, então por isso tem aquele menos que aparece aqui. Então eu posso inverter a ordem dos fatores e escrever assim, é a tensão na região N menos a tensão aplicada ao gate, que é a região de dopagem tipo P, o P+, lá. Então esse menos ΔΦ que corresponde ao potencial elétrico no canal, menos o Vg, que é a tensão aplicada ao gate, dividido pela carga eletrônica e a densidade de portadores de elétrons. Tá? Então isso aqui é a largura da camada de depressão, que vai entrar justamente aqui. Mas se é importante perceber o seguinte, tá? Essa corrente aqui ela dependeria de x, tá? Porque φ depende de x e o L depende de x. Mas se eu admitir que a corrente ao longo do canal é constante, eu posso fazer o seguinte nessas equações aqui. Eu posso passar o dx para o lado de cá, multiplicando a corrente, e integrar então essa função em ambos os lados em relação desse lado em relação a dx, desse lado em relação a dφ, considerando-se que a corrente é uma constante. Então a integral de id vezes dx, indo aqui, ó, desde 0 até L, indo em toda esta região aqui, essa integral vai produzir para mim simplesmente id vezes L. Então eu vou ter id vezes L é igual a 2e vezes d vezes a mobilidade dos elétrons no canal, vezes a densidade eletrônica. A integral que vai de 0 a L é uma integral em dφ que vai desde Vs até Vd, porque eu estou considerando uma integral no potencial φ. No canal ele vai desde Vs até Vd. É importante eu tomar em conta a ordem em que eu estou fazendo essa integral. Dx vai de 0 a L, portanto, a tensão vai desde Vs até Vd. E eu, em geral, costumo aplicar potenciais maiores no dreno do que na fonte. Mas, basicamente, isso é uma questão de calcular essas integrais e substituir os limites de integração. Tá? Aqui do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, eu teria id vezes L. Posso, então, dividir os dois lados por L, e aí esse L, que é o comprimento do canal, vem aparecer bem aqui na equação 17.
Essa equação 17 já é a equação que governa a corrente do dreno ou a corrente do canal em função das diferenças de potencial VDS e VGS, né? Que eu poderia escrever aqui, VGS. Então a gente define essas diferenças de potencial, VD menos VS é o VDS, é a tensão dreno-fonte, e o VGS é VG menos VS, é a tensão porta-fonte, né? É o VGS. Todo o processo de transporte é controlado pelo VGS. É claro que depende também do VDS, mas a largura do canal é controlada pelo VGS. E, consequentemente, a condutividade efetiva do canal, né? Poderia pensar em efetiva, condutividade efetiva do canal. Ou condutância efetiva do canal, né? Que aí depende dos fatores geométricos. Bom, a gente pode definir essa quantidade aqui, ó, 2EDMINN vezes A sobre L, como a condutância máxima do canal. É quando você tem a tensão da porta igual à tensão da fonte, ou seja, zero. Então, esse é o valor máximo dessa quantidade aqui. E o que acontece para todos os fins é que nós temos uma tensão de estrangulamento. Essa tensão de estrangulamento é quando o canal ele fica totalmente estrangulado, é quando esta corrente ela cessa de existir, e essa quantidade é dada por Vp elevado a menos meio igual a 1 sobre A raiz quadrada de 2ε sobre END. Eu poderia olhar diretamente aqui nessa expressão e tentar encontrar quando que esta quantidade L vai para A. Quando essa quantidade vai para A, eu posso resolver essa equação aqui, essencialmente. Né? Encontrar quanto vale o Vp, né? Essencialmente. Bom, dito isso, nós teremos, ou podemos escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó. Tendo em conta essas definições, a gente pode escrever a equação de número 17 jogando G0 aqui, VDS aqui. Aqui eu vou ter VDS menos VGS e aqui eu vou ter menos VGS. Ou seja, é o que está escrito bem aqui. E mais essa quantidade toda aqui que é associada a esse VP aqui. Tá? Então, essa é a equação que governa a corrente nesse canal. É possível ainda calcular uma condutância diferencial. Este é um parâmetro fundamental no estudo de transistores de efeito de campo. Basicamente, a condutância do canal ela depende do VDS e é controlado pelo VGS, essencialmente. Depende de VDS e VGS. E eu poderia, então, calcular essa condutância como a derivada da corrente em relação à diferença de potencial no canal. E isso vai produzir, então, essa equação número 19, que me diz que eu tenho a condutância diferencial do canal igual G0, que é a condutância máxima do canal, vezes 1 menos a raiz quadrada de VDS, tensão dreno-fonte, menos VGS, tensão entre a porta, entre o gate e a fonte, dividido pelo Vp, que é o valor de pinch-off do transistor. Tipicamente, o G0 e o Vp são propriedades de materiais utilizados e da construtividade do canal. Né? Só para recapitular, veja que o G0 depende das dimensões do canal. Isso aqui, A vezes D, é a área máxima, né? Na verdade, esse fator aqui, 2 vezes A vezes D é a área máxima do canal. Então, é a área do canal, é a área de seção transversal do canal. μN é a mobilidade eletrônica e que depende de qual semicondutor estou utilizando no canal. N é a
densidade eletrônica, portanto, depende do semicondutor e da dopagem que está sendo utilizada, e L é o comprimento do canal. Então, essa condutância máxima aqui é um parâmetro construtivo, mas que depende também dos materiais, assim como o VP, que depende do tamanho do canal, depende do epsilon do material, da permissividade dielétrica do material e depende da dopagem. Então, são parâmetros construtivos, materiais e dimensões utilizadas na fabricação desse transistor. Portanto, eu terei que essa aqui é a chamada condutância diferencial do canal, é dada por essa equação. Você veja que o valor varia é controlado pelo VGS, pela tensão entre a porta e o dreno. E é importante notar que, em geral, esse VGS ele é negativo num JFET de canal N. Tem essa propriedade sendo considerada. A região de operação linear do dispositivo é em torno do ponto VDS igual a zero, aproximadamente. Então, eu posso considerar aqui a expansão dessas equações aqui, né? Ou pensar o seguinte, olha, é perto de zero, eu vou pegar o valor da transcondutância perto de VGS tendendo a zero, de VDS tendendo a zero, melhor dizendo, eu vou pegar essa quantidade aqui, porque o VDS é muito pequeno, então eu vou desconsiderar o VDS nessa conta, e aí vou dizer, olha, perto de VDS igual a zero, ID vale quem? ID de VDS vale o ID de VDS igual a zero, mais a derivada vezes VDS e tudo mais. E eu sei que quando o VDS é zero, não pode haver corrente no canal, então basicamente eu tenho a derivada de ID em relação a VDS vezes VDS, ou seja, é a condutância diferencial vezes VDS no regime linear. Consequentemente, nós temos um comportamento linear no início, mas que depois passa a ser governado por essa equação 18, se você quiser, para qualquer região do material. Na saturação, a derivada em relação a VDS tem que anular praticamente, né? Você tem uma condutância diferencial nula, né? Você está saturando o material, então não adianta aumentar mais o material, não, você está saturando o transistor, então não adianta aumentar mais a tensão porque a corrente vai tender para zero. Nesse caso, se você fizer essa conta, você vai chegar que a corrente de saturação máxima do transistor vale a condutância máxima vezes a tensão de pinch-off dividido por 3. Basicamente, substituindo os valores aqui, VDS igual a VP mais VGS, e aí você tem VGS tendendo para zero, VDS vai ser VP, e você pode substituir isso nas contas para encontrar, nas equações para encontrar quanto vale o máximo I. É a corrente máxima do canal, é a corrente de saturação do canal. Então, em essência, o ID pode ser aproximado da região de saturação por uma equação desse tipo aqui, IDSS, que é a corrente de saturação, vezes 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Daí também sai a transcondutância diferencial na forma GM, derivada da corrente do dreno fonte, né, a corrente do canal em relação ao VGS, ou seja, a pergunta que eu posso fazer é, variando a tensão gate-fonte, quanto varia a corrente no canal? Não estou mais preocupado com a condutância direta do canal, fixando o VGS e variando o VDS para ver quanto é a condutância do canal. Não. Agora eu estou dizendo o seguinte, olha, varia VGS e veja quanto varia essa corrente aqui. Esse parâmetro sendo de controle, e aí eu posso eventualmente manipular o valor da corrente nesse canal aqui, mesmo fixando um VDS, eu posso manipular o valor da corrente, por exemplo, manipulando essa tensão aqui. E isso me dá, então, o que é chamado de transcondutância diferencial. E essa transcondutância diferencial, então,
basta você fazer o cálculo dessas derivadas para encontrar a famosa equação do JFET. Essas equações aqui são as equações bem conhecidas de um JFET, né? Da transcondutância diferencial, do IDSS e tudo mais. Mas note que tudo depende de parâmetros construtivos desse transistor, né? A vantagem é que você, uma vez que você tem a operação da região gate com o canal da polarização reversa de uma junção PN, a corrente é a da saturação de uma junção PN, reversa, né? E isso usualmente é baixo. Num exercício que a gente fez para a junção PN de silício, com alguns dados há umas 2 aulas atrás, foi possível determinar com aqueles parâmetros que no silício nós tínhamos uma corrente de saturação reversa da ordem de femtoampere ou de picoampere, eventualmente. Tá? Mas ela é, em geral, muito pequena, essa corrente, numa junção PN reversamente polarizada. É a saturação reversa da pior das hipóteses. Então, isso significa que você tem uma impedância de entrada muito grande. Você pode aplicar tensões relativamente altas na porta e a corrente que vai fluir será da porta para dentro do canal será pequena. O que você vai fazer efetivamente é, com o campo que está sendo produzido naquela região, é controlar através da camada de depressão que surge ali a largura do canal. Só que no canal o transporte é governado pelo portador majoritário. Então eu tenho o regime de deriva, diferente do BJT, que, como eu já mencionei, é controlado por difusão de portadores minoritários. Então aqui eu tenho portador majoritário no canal, né? Ah, disse que uma das desvantagens de um FET é que ele apresenta essa relação ganho-largura de banda menor do que o de um BJT. Mas em geral ele é mais rápido em chaveamentos e coisas do tipo. Então ele é usado em altas frequências. E uma ideia possível também para formar um FET é trocar a junção PN por uma barreira Schottky. Só que aí já perceba que você vai ter uma redução na impedância de entrada se você fizer um MESFET. Um MESFET ele tem uma impedância de entrada por conta da barreira Schottky não ser tão boa nesse sentido em relação a uma junção PN, você vai ter uma impedância de entrada um pouco menor, talvez. Então seria isso aqui, a estrutura do MESFET. A física é toda idêntica, tá? Mas o que acontece é que você tem um canal, por exemplo, de arseneto de galho, você coloca um metal aqui, o arseneto de galho é um semi-isolante, é um material relativamente isolante aqui. Você vai ter um canal N, é possível fazer essas dopagens N+, aqui próximo desses metais aqui, de contato, né, justamente para você ter contatos ômicos, evitar barreiras Schottky aqui nessas outras regiões também. Mas você vai ter um metal aqui depositado numa certa região que vai formar o canal, vai formar a junção, a barreira Schottky. Então, normalmente utiliza-se o arseneto de galho na dopagem tipo N, e os metais do dreno e da fonte que são adequados ao contato ômico aí, são ligas de germânio ouro, no caso do arseneto de galho, enquanto que o metal da porta você precisa fazer a barreira Schottky. E aí você usa titânio, tungstênio, ligas de titânio, tungstênio ouro, alumínio e por aí vai. Tá? Mas a essência é muito similar à de um JFET. Bom, aqui a gente teria as características típicas de um JFET. Você vai ter em VGS igual a 0, você tem a máxima corrente de saturação, e ela varia com VDS, então num certo VDS você satura o seu dispositivo, mas ela é máxima quando o VGS é 0. Você tem uma região de operação linear aqui, até uma certa tensão, e depois ele satura. Tá? E se você for olhar o comportamento
da corrente de saturação com o VGS, ele tem essa cara parabólica bem aqui. Então, quanto maior é o módulo da tensão VGS, sempre lembrando que ela é negativa, menor é a corrente que vai fluir pelo canal. E numa certa escala de valores de VDS, você tem o regime de comportamento linear, é aquela região mais inicial do seu dispositivo, é uma região linear. Então, aí vai depender de qual é o tipo de operação que você busca para o transistor, né? Mas ele pode atuar tanto como chave quanto como amplificador de sinal. O que é importante dizer ainda é que existem simbologias muito intuitivas para os JFETs. Então você tem aqui uma junção PN, né? Se você olhar, isso aqui é o símbolo do diodo praticamente. E aí o gate é P e o canal é N. Então esse aqui é um JFET de canal N. Ao passo que essa outra simbologia, veja só, o lado P está no canal, então o gate é do tipo N. Então esse é um FET, é um JFET de canal do tipo P. Então esse é o básico, a estrutura geral e a física de um JFET. A ideia é você estrangular o canal por um efeito do campo elétrico da junção. Bom, dito isso, nós ainda temos outras estruturas, como é o caso dos MOSFETs, os transistores de efeito de campo metal óxido semicondutor, né? Isso é um MOSFET. O MOSFET ele é concebido da seguinte forma: você tem um substrato que vai formar o seu canal, esse no caso do exemplo aqui é um substrato do tipo P, e você vai ter um canal N nesse MOSFET. É um substrato tipo P e você vai essencialmente colocar uma fonte dopada N+, com um semicondutor N+, um dreno N+. Veja que a separação entre essas duas regiões ela é uma separação por um material que seria o do próprio substrato, então basicamente você teria que implantar aqui os íons para dopar do tipo N+, aqui também, ou sei lá qual a técnica que seria usada, mas é formar o canal aqui e aqui. E entre essas duas regiões, você vai ter uma região no canal, no material do tipo P, que permitirá a formação de uma assim chamada camada de inversão, onde eventualmente elétrons vão ser transportados aqui dentro desta região, muito próxima do óxido, tá? Da interface óxido semicondutor. A porta ela é separada dos semicondutores aqui por um óxido, como foi dito. Se você estiver utilizando silício, tipicamente esse é o dióxido de silício, o SiO2, né? E se você olhar para a estrutura de bandas desse sistema, você tem aqui o gate, então esse lado daqui é o gate. Aqui você tem o óxido, então essa aqui é a região do óxido, é uma barreira de potencial. Um óxido ele é um material caracterizado tipicamente por possuir um band gap bastante largo, de tal maneira que a banda de condução desse material é inacessível de qualquer maneira que você consiga imaginar dentro dos parâmetros de operação do transistor. Então, em essência, você tem aqui, ó, esta parte aqui corresponde ao gate, ao metal que está no gate. Esta barreira de potencial é o óxido que está aqui separando o gate do canal. E o canal é o semicondutor aqui, no caso, tipo P. Então, nós estamos mostrando um canal tipo P. Você vai ter uma função de trabalho para o metal, uma função de trabalho para o semicondutor. Nesse caso, o nível de Fermi do semicondutor ele está bem mais perto da banda de valência do que da banda de condução, porque o canal é tipo P. E, essencialmente, essa estrutura aqui que está mostrada ilustra a situação em que a função trabalho do metal é igual à do semicondutor.
mas na prática, tipicamente, você vai ter diferenças entre a função de trabalho do metal e do semicondutor, o que ocasionará eventualmente a migração de cargas de um lado para outro, aqui até que se estabeleça o equilíbrio. Essa migração de carga se dá normalmente por tunelamento e essa barreira óxida ela é bastante estreita via de regra, tá? É de uma dezena de nanômetros, né, em termos construtivos, algo da ordem de nanômetro que você faz essa barreira óxida nesse tipo de transistor. Bom, então em essência você tem essa estrutura em que você tem um metal aqui separado por um óxido, ou seja, uma barreira e um semicondutor. Então você vai passar a aplicar uma diferença de potencial aqui, eu não sei se está mostrado aqui em algum lugar, aqui ó, você vai aplicar uma diferença de potencial entre o metal e o substrato. E isso aqui é separado, né, essa região do metal e o canal ou o material semicondutor é separado por um óxido. Tá? Então você começa a aplicar diferenças de potencial aí. Tá? Então, importante notar o seguinte, ó, essas observações que estão aqui. O MOSFET de canal N, o MOSFET de canal N é construído a partir de um substrato do tipo P. Tá? Isso é bastante importante que se diga. Né? MOSFET canal N construído a partir de um substrato do tipo P. A fonte e o dreno são fortemente dopados do tipo N+, por processo de difusão ou de implantação iônica, e normalmente o que você busca é que não se forme também ali na região de fonte e dreno barreiras Schottky. Então você tem que tomar o cuidado na hora de fazer o contato com os metais para levar as informações, os sinais para fora do dispositivo e formar barreiras Schottky ali. Você tem que ter contatos ômicos entre o metal da fonte e o canal N+. E essa região N+. É a mesma coisa aqui no dreno. Então aqui tem que ser um contato ômico e aqui também. Né? E o canal é tipo P, o substrato é tipo P e você vai formar então o que é chamado de MOSFET do tipo N. Tem que tomar esse cuidado, é um MOSFET de canal N. O nome do canal se dá por conta de quem vai aparecer aqui na hora de transportar corrente na chamada camada de inversão. Bom, o gate é isolado do semicondutor do tipo P por uma camada óxida, que normalmente é o próprio semicondutor oxidado na superfície ou naquela região próxima da superfície. Né? Então, como já mencionado no MOSFET de silício, esse é o SiO2. E outra possibilidade seria usar isolantes não óxidos. Isso também seria possível. As funções de trabalho, elas são medidas em relação à banda de condução do óxido, você poderia fazer isso, tá? Medir as funções de trabalho não em relação ao vácuo, mas sim em relação à banda de condução do óxido, dá para fazer isso nesse caso. Sempre lembrando, né, que a barreira de potencial do óxido aqui é de alguns eletronvolts, né, de 3, 4, 5, 6 eletronvolts, depende da formação do óxido que você tem aí. Bom, e aí você forma uma estrutura metal óxido semicondutor tipo P. Né? E aqui nós temos diversas configurações possíveis. Então imagine o seguinte, essa estrutura de bandas com a tensão em zero. Né? Se você aplicou uma tensão entre o metal e aquele semicondutor do tipo P, se não aplicou diferença de potencial, aqui estamos supondo que os dois têm o mesmo valor de potencial ou de função trabalho, melhor dizendo. Caso não tenha, você vai ter já um deslocamento, um shift aqui, e aí acontece um tunelamento inicial até que se atinja o equilíbrio. Então, já no início, você vai ter as bandas relativamente
uma em relação à outra entortadas, né, em relação a se tivessem separados por uma distância infinitamente grande, mas na ausência de potenciais entre o, importante que se diga, entre o gate e esse substrato aqui, na ausência dessa diferença de potencial, o que você tem é essa estrutura de bandas aqui. Tá? Aí, se você aplicar um potencial negativo, tá? Isso significará o quê? Lembre, aqui é material do tipo P e aqui é um metal. Você tem um óxido separando, é claro que um campo aplicado entorta um pouco, inclina a barreira de potencial, mas isso não é muito relevante. O que é relevante é que você vai ter um campo elétrico, já que o metal está com um potencial negativo em relação à referência, vamos tomar a referência como sendo o semicondutor. O que vai aparecer é um campo elétrico indo do semicondutor para, para o metal. Isso tenderia a arrastar lacunas, eventualmente, para dentro do metal. Mas ocorre um entortamento das bandas aqui, formação de barreira, e essa distância entre o nível de Fermi do semicondutor e o nível de Fermi do metal corresponde a E vezes o módulo da diferença de potencial aplicada. Então, supondo que você fixou o nível de Fermi do metal, o nível de Fermi do semicondutor vai um pouquinho mais para baixo, né? O que permitiria eventualmente um pequeno fluxo de corrente por tunelamento, essencialmente aqui, né? Mas essencialmente essa barreira ela é bastante elevada, então você não tem efeitos muito pronunciados. Se você coloca um potencial positivo no metal e negativo ou zero no semicondutor, mas de tal maneira que o V é maior que zero, o nível de Fermi do metal ele vai descer em relação ao do semicondutor, né? Sempre considerando aqui esse vermelho é o intrínseco do semicondutor. Então veja que o nível de Fermi do semicondutor está mais perto da banda de valência. Essa circunstância aqui forma uma pequena região de depressão aqui dentro do semicondutor, onde você eventualmente depleta lacunas dessa região. Você acaba, por conta da presença desse campo apontando na direção do metal para o semicondutor, as lacunas são empurradas na direção do campo, obviamente, então você depleta lacunas daqui, mas se você for capaz, eventualmente, de aplicar campos elétricos suficientemente altos, ou seja, para potenciais muito grandes nessa junção, você é capaz de criar uma chamada assim camada de inversão. Você consegue criar uma camada de inversão, onde você coloca elétrons nas proximidades desta região aqui. Ó. Dentro desta região você acaba colocando elétrons livres, portadores de carga. Dentro do material do tipo P, você deixa elétrons aqui. Tá? Então imagine o seguinte, você tem portador majoritário dentro do semicondutor, que é a lacuna, no caso do canal do tipo P. Tá? Só que se você aplica um campo elétrico que é maior, que vai do metal para o semicondutor em termos de direção, né? Então aqui olhando para a região, você tem um campo elétrico que vai do metal para o semicondutor, o que vai acontecer aqui? Esse campo elétrico vai arrastar as lacunas para longe, para mais longe da região do canal. Num primeiro momento, você só tem depressão das lacunas dessa região, porque o campo ele ainda não é suficientemente alto. Mas eu tenho que lembrar que em qualquer semicondutor eu tenho a presença de portadores majoritários e minoritários, tá certo? Tem elétrons também. E os elétrons são arrastados no sentido
contrário ao do campo, enquanto que as lacunas no sentido do campo. Então, vai chegar um momento que aqui, numa região muito próxima da interface óxido-semicondutor, vai ter praticamente que a mesma quantidade de elétrons que tem de lacunas. E esses tenderão para os valores intrínsecos do material. Tá? A partir daí, superado esse valor, onde o número de elétrons e lacunas perto dessa interface tende para o intrínseco, a partir daí, o que acontece, e são iguais, portanto, o que acontece é que o campo é tão intenso que mais lacunas vão embora, deixando mais elétrons aqui, e você cria uma camada de inversão. Ou seja, o semicondutor estava dopado do tipo P, mas o campo produziu um efeito de inversão de tal maneira a formar efetivamente pela ação do campo um canal do tipo N. Essa é a ação que nós esperamos que ocorra em um transistor de efeito de campo do tipo MOSFET. Tá? Então, isso é mais ou menos o que está explicado aqui. A concentração de lacunas na interface óxido-semicondutor, no caso em que o V é menor que zero, é dado por esta equação aqui, P igual a NI E elevado ao valor do EI menos o nível de Fermi, dividido pelo KBT, seria aqui, na verdade, EV, não EI, né? Seria esse o valor, o máximo da banda de valência. Mas, essencialmente, o que acontece é que a corrente que flui entre o metal e o semicondutor se torna desprezível devido à barreira isolante, que é o que a gente falou aqui, né? Você teria uma tendência de fazer fluir corrente daqui para cá, de lacunas dessa região para cá, ou de elétrons no sentido contrário, mas você tem um isolante aqui que provoca um efeito redução drástica dessa corrente. Tá? Então não há fluxo de corrente de fato entre o metal e o semicondutor, nesse caso, né? Porque tem a barreira isolante. A barreira isolante limita drasticamente a corrente que flui nesse material. Mas se V é maior que zero, conforme já foi dito, você vai aumentando a diferença de potencial entre o metal e esse substrato semicondutor, até que chegue um momento em que o P vai se tornar menor do que a concentração intrínseca. Você depleta muito a região nesta condição aqui, se você for aumentando V, você vai depletando as lacunas daqui, até que chega um momento em que P passa a ser menor do que o intrínseco. E aí, pela lei de ação de massas, a gente sabe que P vezes N tem que ser igual a NI quadrado, o que implicará que, nesse momento, a partir desse potencial crítico, o número de elétrons excede o número de lacunas. Veja, o número de elétrons naquela região do canal excede o número de lacunas, e o semicondutor é dopado do tipo P. Mas você formou ali, próximo da interface com o óxido, um canal tipo N. Tá? Então, esse é o efeito denominado de efeito de inversão. Bom, a partir daí, o que nós temos é isso. Nós temos o substrato tipo P, as lacunas foram depletadas, você tem uma região óxida aqui e você cria, por inversão, uma camada do tipo N dentro desse material. E é por aqui que vai fluir a corrente. Tá? O tamanho dessa região, a concentração de portadores, ela é controlada pela tensão entre o metal e o substrato. Então, é somente a partir de um certo valor de tensão crítica que ocorre essa inversão. Tá? Então, eu tenho uma região que é uma região de depleção aqui dentro do canal, e existe uma região com a carga eletrônica aumentada, que é que fica negativamente com portadores de carga negativos, majoritariamente aqui, nessa região, que é por esse efeito de inversão.
E lá no metal, naturalmente, por conta de ter elétrons aqui, isso vai atrair ou vai repelir os elétrons da interface do metal, deixando o metal efetivamente com uma carga positiva aqui na interface. Então eu tenho uma carga mais Q aqui e eu tenho uma carga menos Q aqui, do lado do semicondutor. Efetivamente isso aqui forma um capacitor. Tá? Isso forma um capacitor. E é nesta região aqui, ó, a camada de inversão é que se eu aplicar uma diferença de potencial entre esse extremo e esse aqui, ó, entre esta região e essa, é que eu vou produzir fluxo de corrente aqui. Então, quando ocorre a inversão, é, na região próxima à interface óxido semicondutor, você tem a formação do canal N e a aplicação de uma diferença de potencial entre o dreno e a fonte faz surgir uma corrente, e essa corrente é dada por uma corrente dita assim de deriva, do tipo JD, igual a menos, porque é E vezes é o módulo da carga eletrônica, a mobilidade dos elétrons, vezes a concentração de elétrons, vezes o campo elétrico. E o campo elétrico é menos derivada do potencial em relação a X. Agora, eu preciso descobrir quanto vale N. E essa é a densidade de portadores majoritários do tipo elétron na camada de inversão. Então, vejam, é dentro de um, ressalto, é dentro de um material do tipo P, mas você tem uma camada de inversão onde o majoritário passa a ser o elétron. Eu preciso descobrir, em função da diferença de potencial aplicado, quanto vale a densidade eletrônica agora nesse canal. Essa que é a questão fundamental. Bom, para isso nós podemos calcular uma capacitância. Essa capacitância vai ser dada por a carga na camada de inversão, ou seja, por esta carga total aqui, dividido pela diferença de potencial V do gate, né? VG, vou chamar assim VG, ok? Bom, a densidade de cargas vai ser dado por, essencialmente, a razão entre a carga e o volume. Né? Densidade de cargas é assim. É o delta de carga por delta de volume. Então, isso aqui é menos 1 sobre a carga eletrônica, né? Eu sei que a carga que eu tenho lá é menos E para cada partícula, porque são elétrons, por isso esse menos. 1 sobre A é uma área de seção do canal, é uma área de seção transversal do canal. Poderia chamar isso aqui de eixo X. Então, basicamente, eu tenho uma área que se refere. Então, note, o eixo X está apontando para cá, ó, vertical aqui nessa figura. Então, eu teria uma área de seção transversal em relação a esse eixo X. E para calcular o volume, então eu tenho área vezes delta X. Tá? Então, eu vou pegar o dq num certo intervalo delta X. E aí eu tenho exatamente isso aqui, ó. Menos 1 sobre carga eletrônica em módulo, vezes área vezes dx, isso aqui seria o volume infinitesimal no qual contém uma carga dq. Mas aí eu posso simplesmente pegar essa expressão aqui e dizer que a carga na camada de inversão vai corresponder a ou eu poderia dizer isso aqui, que isso aqui é a carga na camada de inversão dividido pelo comprimento L dessa camada. Tá? E então eu vou ter que a carga de inversão seria a capacitância dessa região, correspondente àquela camada de inversão, vezes a tensão do gate, que é a tensão aplicada entre o metal e o semicondutor, dividido por carga do elétron, vezes A vezes L. Então, essa seria a densidade de portadores que eu tenho aí. É essencialmente isso. Bom, em essência, o que vai acontecer aí? Nós podemos determinar a corrente que flui ao longo do canal
supondo que desculpa aqui, corrente que flui ao longo do canal, que nesse caso é dado por esta dimensão aqui, L, né? Nós podemos supor que ela é constante ao longo de todo esse canal, embora ela varie ligeiramente aqui, né? Essa região aqui ela tem um comportamento é uma carga que varia com a posição, ela não é constante, mas é uma aproximação que está sendo feita aqui. Então nós poderíamos dizer o seguinte, olha, igual foi feito lá para o JFET, ID vezes L, ou seja, integrar essa equação que está bem aqui, ó, integra dos dois lados, multiplica pela área, integra em relação ao D, integra em relação a dx, e nós vamos ter então como fazer esse cálculo dessa corrente. Bom, a capacitância que eu tenho para a inversão é essencialmente o valor da capacitância devido à camada isolante, ou seja, eu poderia pensar o seguinte, isso aqui é um capacitor de placas paralelas, aonde eu tenho aqui um material óxido de permissividade dielétrica epsilon do isolante, né, do óxido isolante, vezes a área entre as placas, que é a área desta região do metal aqui, e dividido pela distância, né, que separa, ou seja, pela largura da camada óxida. Então, D é a espessura da camada óxida. Eu tenho uma capacitância desta estrutura, portanto, que é igual a, para um capacitor de placas paralelas, εi, é a permissividade do isolante, vezes a área de seção transversal da interface metal-óxido aí, e dividido por D, que é a espessura da camada óxida. E VC é um valor crítico da tensão de inversão, é quando NI igual a quando N igual a NI e P igual a PI, quando você atinge a depressão de tal maneira que, mesmo o semicondutor estando dopado do tipo P, o número de elétrons e de lacunas próximo da interface fica aproximadamente o mesmo. Essa tensão ela é dada por esta fórmula 28 aqui, né, onde você tem uma carga na camada de depressão dividido pela capacitância daquela estrutura metal óxido semicondutor, e isso satura a partir do momento em que ocorre a inversão. Bom, em essência, você vai acabar tendo que substituir esta expressão aqui, a equação número 28, né, da tensão, do valor de tensão crítica, aqui dentro dessa equação de número 26, e integrar isso em relação a dφ. Né? Então, nós vamos ter ID igual uma função de VG, da tensão crítica, e do VD. O VD sendo a tensão aplicada ao dreno. Eu preciso imaginar ainda que, ao aplicar uma tensão no dreno em relação à fonte, eu crio esse perfil de potencial ao longo do canal aqui. É esse potencial que está sendo considerado aqui. Né? Essa diferença de potencial ainda que está sendo adicionada nessa situação. Então, substituindo 28 na equação de número 26 e integrando, nós vamos chegar a esta expressão aqui, que é a expressão de número 29. Você perceba que você tem um comportamento quadrático para tensões relativamente mais altas. Todas essas situações, novamente, considerando que o VS, né, que é a tensão da fonte, é igual a zero. Também podemos calcular a derivada em relação a VD para encontrar a condutância do canal. Podemos calcular a corrente de saturação do canal, depende da capacitância do canal e tudo mais. Mas isso varia de forma parabólica. Né? VDS significa que é o VG menos a tensão crítica. Né? Isso que está dito aqui, pelo menos. Então, em essência, o comportamento é muito similar ao do FET. Você vai tendo tensões de gate
aplicadas que aumentam o número de portadores na camada de inversão, por isso esse comportamento aqui tende a aumentar a corrente de saturação no canal. Só lembrando da física do processo, né? Aqui tem uma matemática envolvida, depois você toma o devido cuidado de analisar as equações, tá? Mas a física do canal é que se você aplica um VG aqui, em relação ao substrato, você vai aumentando essa camada de inversão, aumentando o número de elétrons na camada de inversão, o que faz aumentar a corrente máxima que pode fluir pelo canal, né, na região muito próxima do óxido. Então, o que você tem essencialmente é isso. Com o aumento da tensão VDS, naturalmente que você aumenta a corrente que flui naquela região do canal. Mas se você aumentar a tensão do gate, você aumenta o número de portadores na camada de inversão, na camada onde você tem mais elétrons do que lacunas, mesmo sendo um substrato totalmente tipo P, e aí você vai ter esse comportamento aqui. Só notando que a corrente de saturação desse diodo não, desse transistor MOSFET, tem esse comportamento parabólico que vem dessa equação aqui. Corrente de saturação depende do V ao quadrado, né? Então você vai ter esse comportamento aqui, do VD ao quadrado. Essencialmente é isso. Essa é aqui a ideia. A simbologia é essa aqui, um MOSFET de canal N tem esse símbolo aqui, onde esse B refere-se a bulk, então eventualmente você pode polarizar o bulk do material, ou seja, o substrato mesmo, você pode ter isso independente das outras quantidades. É possível, eventualmente, você conectar o bulk com essa fonte aqui, então, isso é questão de polarização, mas tipicamente você pode controlar de maneira separada essas tensões gate em relação ao substrato e do dreno em relação à fonte. Aqui existe um outro comentário adicional para fechar essa parte dos MOSFETs, que é o fato de existirem dois tipos de MOSFET. O de indução ou de aumento, onde a saturação aumenta com o gate, que é esse caso que a gente considerou aqui, ou seja, aumentando a tensão do gate, eu aumento a concentração de elétrons na camada de inversão, ou existe o MOSFET de depleção, em que as regiões de dreno e fonte, elas sendo menos dopadas, na forma de uma região N-, transforma a operação em uma coisa muito similar a um JFET, e aí se você aumentar a tensão do gate, você teria um decréscimo na corrente de saturação. O máximo ocorreria com uma tensão nula, digamos assim. É um comportamento muito similar ao do JFET. Existe, como já mencionei, os canais, os MOSFET de canal N e canal P, assim como o JFET, assim como os outros transistores FET que você possa conceber de canal N ou de canal P. Sempre está associado ao portador majoritário no canal. Então note o seguinte, ó, se eu pensar em termos de um diodo aqui, né, essa estrutura aqui, eu tenho PN, ou seja, o bulk é do tipo P, ou seja, o substrato, o bulk, o substrato com o qual é confeccionado esse FET, esse MOSFET aqui, ele do tipo P. Mas o canal, por conta da questão da inversão que ocorre, é um canal do tipo N, que é aquela região próxima entre o óxido e o semicondutor. E aqui você tem o que? PN, né? Você tem PN. O bulk é do tipo N, mas o canal por ação do campo vai ser um canal do tipo P. Essa aqui é a ideia. E o detalhe é que no MOSFET você pode perceber que existe esta ideia de formar um capacitor aqui, ó. Então a simbologia faz referência à formação desse capacitor aqui nessa região. Essa é a simbologia um pouquinho diferente de um
FET. Tá? Bom, em relação aos transistores de efeito de campo, creio que as ideias principais referentes à física foram passadas. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Até, até a próxima, então, pessoal.